Amada igreja, na santa paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, olha lá, leiam comigo, Mateus capítulo 10, versículo de número 28 ao 31, vai dizer assim, ó: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Presta atenção, a gente vai continuar lendo. Jesus, certa feita, ele disse para os escribas e fariseus, ele falou assim, ó: destruam o templo e em 3 dias eu voltarei o quê? A reconstruí-lo. Ele estava falando de pedra? Não, ele estava falando do quê? Do corpo, da sua própria vida. Então a primeira coisa, você pode ter certeza, quando ele disse isso aqui, ele tinha firme o quê? Convicção que poderiam vir para querer matar ele, para querer matar o corpo, mas não poderiam lançar ele aonde? Não poderiam lançar ele no inferno. Mas observa que quando ele fala, ó, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, o que ele fala primeiro? A alma e o corpo. Ele não falou o corpo e a alma. Então a primeira coisa que eu e você temos que privar é, a gente não precisa ter medo com aquilo que está acontecendo no nosso, eu não sei qual é a dor, qual é o dissabor que está atingindo o quê? A carne. Qual é a sentença que tem contra a tua carne? Eu só digo uma coisa para a amada igreja: conserva o quê? A alma. A Bíblia fala, louco, nesta noite pedirão a sua alma. E o que é que tu tens reservado para mim? Então a única coisa que nós temos que é nossa é nossa alma, porque nós vamos ver que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito de Deus. Se a gente conservar nossa alma, ainda que nos mate, nós reviveremos. Mas se não conservarmos a alma, irmãos, se nos matar, pronto, é morte eterna e inferno, não tem conversa. Alma, nós já aprendemos. A gente tem que aprender a prestar um culto o quê? Racional. A alma está totalmente relacionada à renovação da mente, para transformar o nosso corpo no templo do Espírito. Então não se preocupa com a tua dor, com a tua aflição da tua carne. Conserva a tua fé na palavra. Conserva. Porque por mais que aquilo que venha para destruir, Deus ele é poderoso para restituir. Guarda isso. Mas vamos um pouquinho mais além. Olha o que ele diz no versículo seguinte: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Continuando: e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que muitos. Presta atenção, quando é que um passarinho cai por terra? Quando ele o quê? Quando ele morre, quando ele é atingido, ele é ferido, quando ele morre. Aí ele cai. Aí ele vem e associa isso com o quê? Com o cabelo, porque se tem uma coisa que nós podemos olhar a gente pode ter queda e pode não ter queda do quê? Do mesmo jeito, irmãos, que não cai um passarinho sem a vontade de Deus, guarda algo, não cai um fio da minha e da sua cabeça se não for da vontade de... Em outras palavras, se conservarmos a alma, embora o nosso exterior pode se corromper, o interior vai se renovar a cada dia. Mas Deus ele é poderoso para restituir tudo, até quando o exterior se corrompe, até quando ele caiu lá por terra. Irmãos, Deus cuida da gente nos mínimos. Pega a minha cabeça aqui que tem pouco cabelo, eu desafio qualquer um vir aqui contar. Agora você parou para pensar, vamos pensar só em nós aqui na igreja, o tamanho do poder de Deus. Ele sabe na cabeça de cada um quantos cabelos o quê? Quantos cabelos tem na nossa cabeça? Olha o que diz esse texto que está em Lucas capítulo 12, versículo 6. Olha lá, é o mesmo texto falando no mesmo contexto, você vai ver em Lucas, só que ele muda um pouquinho. Ele fala assim, ó: não se vende 5 passarinhos por 2 ceitios. Espera aí, mas antes era 2 por 1, agora é 5 por 2, essa conta não fecha, tinha que ser 4 por o quê? Por 2. Mas ele vai mais na frente e ele diz, ó: e nenhum deles está esquecido diante de... Quando eu falo de venda, nós estamos falando do mundo do negócio,
Quem que nunca entrou num supermercado e falou assim, tem aquela promoção lá, ó, leve 3 e pague o quê? É isso que ele está dizendo. Se você vai lá numa venda, 2 vendem por 1, mas 5 vendem por 2, ou seja, 1 eles estão dando do quê? Aí olha o que o Senhor está dizendo, até esse que está dando de graça, que parece que está esquecido aos olhos de quem? Dos homens, que parece que não tem valor nenhum, Deus dá muito, Ele dá muito valor. Irmãos, guarda algo, Ele não se esquece de nós. Pode uma mãe se esquecer do seu filho, todavia eu jamais me esquecerei de... E guarda algo, tudo que acontece no nosso corpo, que possa vir para corromper, possa vir para matar, possa vir para derrubar, tudo está no controle e é feito segundo a vontade de Deus. Irmãos, o controle de Deus nos detalhes da nossa vida é tão grande, que olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 10, versículo 26, olha lá. E também o nosso gado há de ir conosco, olha lá, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos. Então guarda algo, Deus ele está preocupado comigo e com você, até no que, irmãos? Até na unha, tá? Até a unha. Você sabe onde está esse texto? O Êxodo foi quando que Deus usou a vida de Moisés para tirar o povo do quê? Dá uma olhadinha na tua unha aí e vê se ela está no Egito ou se ela está para cá. Por quê? Porque o propósito aqui, ó, porque não sabemos com que havemos de servir ao nosso Deus até que cheguemos. O corpo é templo e a gente tem que servir ao nosso Deus. Deus olha até para nossa unha. Ele sabe o que está contado no cabelo, na cabeça. Ele sabe onde tem um arranhão, onde não tem um arranhão. Ele sabe onde a gente está cultuando a Ele, aonde a gente não está cultuando. Ele está de olho até na nossa... E não vai ficar no Egito, tá? O meu e o seu corpo. Ele não é meu e ele não é seu. O mundo pode olhar e tratar como o preço de 1 ceitil ou 2 o quê? Ceitios. Você sabe o que é um ceitil? Um ceitil era 1/16 de um denário, é o centavo de hoje. Em outras palavras, o mundo pode não dar valor nenhum, mas o nosso Deus dá. Por isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que diz. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse o quê? Resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Olha a maldição que é hereditária, ruim, péssima, porque recebeu tudo isso de quem? De pai de quem? E pai e mãe empurrando em filho um monte de coisa que é o quê? Que é maldição aos olhos. Mas olha lá, ó com o que ele comprou, ó. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Deus, aleluia. Ó, esse corpo aqui, ele pagou um alto preço. Irmãos, quando a gente olha aqui, a gente só vê o sangue, que é a vida, tá? Mas se a gente olhar pelo sacrifício de Cristo, Ele deu um reino inteiro por amor de mim e de você. Ele saiu do teu alto e sublime trono que ele estava diante do Pai, num mundo que não é corrompido, para descer num mundo corrompido. Ele tirou a coroa dele de ouro para colocarem na cabeça dele uma coroa de espinhos. Ele tirou a adoração dos serafins que estavam dia e noite exaltando e gritando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, para ser cuspido, maltratado, destratado, dizendo que as obras que ele fazia em comunhão com Beelzebu, transpassado, moído. Ele deixou de estar montado num cavalo branco, irmãos, que é o que ele vai vir, para montar no jumento. Ele deixou as ruas de ouro, as casas preciosas com todos os adornos dela, com tudo aquilo que todo mundo conhece da nobreza e da riqueza, e ele diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Mas ele deu tudo.
Ele deu o reino, Ele deixou o seu trono para estar pendurado numa cruz, e Ele não precisava fazer o quê? Esse é o preço, esse é o preço que Ele deu. Ele abdicou de tudo. Então guarda algo, aquilo que o mundo não dá valor, que trata como ceitil. Deus, Ele pagou um alto. Por isso que vai estar escrito em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, olha lá, ó. Aqui essa tradução diz bom, tem uma tradução que diz alto, porque fostes comprado, eu vou colocar aqui, por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? Ei, se nós somos de Cristo, o nosso corpo já não é mais nosso. Eu não tenho o direito de fazer o que eu... Lógico que você tem o livre-arbítrio, mas saiba algo. Se eu fizer de tal forma que eu corrompa a alma, o corpo vai ser destruído o quê? Junto. Mas se eu fizer para a glória de Deus, para conservar o espírito, o corpo vai ser glorificado. Aí as dores que a gente sente hoje, nunca mais a gente vai sentir. As angústias, as aflições, os dissabores, nunca mais. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23, de novo, olha lá. Fostes comprado por alto, não façais servos dos... Lembra da unha que não ia ficar para servir a quem? Eu posso olhar para minha unha, irmãos, ela pode estar me servindo, ou ela pode estar servindo a Deus. Se Ele comprou por um alto preço e ela está me servindo, eu estou servindo a quem? A homens, e não estou servindo... Todo o meu corpo, todo o meu ser foi feito para servir a quem? O homem é consequência. Se o pastor vem aqui e der uma diretriz para vocês, que essa diretriz não é uma diretriz de quem? De Deus, eu te digo, não faça, porque tu fostes comprado por um bom, alto preço, para servir somente a quem? A Ele. Mas se a diretriz que sai do teu líder te leva a servir a quem? A Deus, eu te digo, faça, porque é o preço que Ele pagou. É o preço que Ele pagou. Sabe, tem uma frase no mundo evangélico, eu vou falar, não no mundo cristão, porque no mundo cristão não pode ter, que quando eu estava meditando nesse preço, que tem uma tremenda de uma iniquidade, você já ouviu falar aquela frase que diz assim, ó, Deus dá o mundo inteiro por uma mentira. Ele não dá o mundo inteiro por uma alma, não, irmãos. Como é que Ele vai dar algo corrompido? Se a Bíblia diz esse texto aqui, olha lá, o João capítulo 3, versículo 16 a 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? Ele deu o seu Filho. Eu estou trocando, o povo troca o mundo pelo Filho. Você sabe quem que dá o mundo inteiro por uma alma? O diabo. E pessoal confessando, ele levou Jesus lá no pináculo, ele falou, ó, se tu se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso aqui para você, ó. E essa fala soando no meio do quê? Tudo porta-voz do cão, do diabo. Ele deu o seu Filho o quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por quem? Tira da mente isso. Caso contrário, o mundo toma a glória de quem? Toma a glória de Deus. Ele não deu o mundo inteiro. Ele deu algo que tem muito mais valor do que o mundo. Quem quer dar o mundo inteiro por causa da nossa alma, irmãos, é o inimigo das nossas. Por isso o Senhor fala, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está. Olha para o tempo que Ele comprou, eu não comprei. E veja se a gente está servindo Ele nos dias de adorar, de cultuar. Onde é que eu estou? Como colocamos lá no grupo da igreja, imprevistos acontecem e fazem parte, mas quantos que só usam o teu corpo para servir quem? O homem. Quando Deus fala das vaidades para a gente, a vaidade só vai servir uma pessoa, sabe quem? Nós mesmos. Homem. Ei, Deus, Ele cuida tanto do templo, que a Bíblia diz que o zelo que Ele tem pela sua casa consome. Por isso Ele tem ciúmes
quando a gente tem amizade com o mundo. Ele tem ciúmes, o Espírito de Deus. Vamos dar o meu melhor e o seu melhor, igreja. A gente tem muita oportunidade de fazer melhor. Todos nós temos. E o zelo que ele tem pela casa dele é tão grande que ele conta até quantos fios de cabelo tem na nossa. Ele sabe. Eu estou sofrendo uma queda de cabelo e estou desesperado. Eu te digo, Deus conta até o fio de cabelo que tem na tua cabeça. E é Ele quem determina o fluxo. Ele olha para mim e para a sua unha e Ele quer saber se a gente está servindo com ela a Ele ou se a gente está servindo o quê? Entende o preço que Ele pagou. Irmãos, não foi com prata e nem ouro, mas eu te digo, Ele era o dono de toda a prata e de todo. Mas Ele sabia que mesmo que Ele desse toda a prata e todo o ouro, o Pai receberia somente o seu quê? Seu sangue, a sua vida. Essa é a palavra para mim e para você. Saia daqui, tu tens muito valor, porque Ele pagou um alto. Mas o fato de eu e você ter muito valor, isso não dá o direito de eu e você fazer com o templo aquilo que nós desejamos, mas temos que fazer com o templo aquilo que apraz. Somente é para servir a Deus e não para nos servir e servir os homens. Mas Deus, irmãos, Ele não é egoísta. Tudo que eu e você fazemos para Ele, Ele nunca nos deixa o quê? Desamparado. Não erreis, como a irmã pregou. Tudo que a gente plantar na carne, a gente vai colher. Faça do templo, o templo do Espírito Santo, que tu que vai plantar no Espírito vai colher no... Mas se estiver plantando na carne, vai colher a corrupção da carne. Amém?